Olá! Quando uma criança é diagnosticada com surdez, geralmente o profissional que expõe as possibilidades terapêuticas é o fonoaudiólogo, no caso do Brasil. Muitas vezes, a devolutiva do diagnóstico é feita pelo otorrinolaringologista, mas certamente é feita por um profissional da área da saúde. E são poucos os serviços que dispõem de atendimento que traga um aconselhamento que abrange áreas além daquela que lida diretamente com a doença. O diagnóstico é feito por um profissional da saúde que informa aos pais o resultado dos exames que foram realizados. O encaminhamento é feito diretamente para um programa de reabilitação auditiva, dando início ao processo de tentativa de normalização da pessoa surda com a adequação da audição e do desenvolvimento da fala. Existem 4 grandes possibilidades de diagnóstico da surdez quanto à sua origem. Ela pode ser hereditária, quando as características são transmitidas pelos pais através do material genético. Pode ser congênita, quando é causada durante o período de gestação. Ou ainda adquirida, quando a criança nasce com a audição normal e então perde a audição. A surdez adquirida ocorre em qualquer período da vida de uma pessoa, mas é frequente em crianças. E por último, existem casos também em que a causa da surdez não é conhecida. Outra possibilidade de classificação da surdez se dá devido à sua localização topográfica ou sua expressão clínica. O aparelho auditivo é formado pela orelha externa, média e interna. As ondas sonoras que se propagam no ar são recebidas pela orelha externa e vibram a membrana timpânica, que separa a orelha externa da orelha média. Na orelha média, a onda sonora é amplificada por uma cadeia ossicular e enviada à orelha interna, onde é transformada e enviada para o cérebro. Com relação à localização, a perda de audição pode ser condutiva, que ocorre quando as ondas sonoras não alcançam a orelha interna adequadamente. Pode ser sensório-neural, que ocorre quando o aparelho de transmissão do som está preservado, mas existem lesões sensoriais na orelha interna, por exemplo. Ou a perda de audição pode ser neuronal. E pode também ser central, mista ou funcional. A avaliação da audição pode ser feita por diversos testes, como a audiometria tonal limiar, que tem como objetivo determinar a menor quantidade de energia acústica que o sujeito testado consegue ouvir em várias frequências. A classificação da perda auditiva é feita após a realização da avaliação audiométrica, com a comparação dos resultados obtidos com valores de referência. Segundo Momenson Santos, a proposta mais utilizada no Brasil é a de Lloyd e Kaplan, que se baseia na média do limiar auditivo para as frequências de 500, 1000 e 2000 Hz, que são frequências importantes para o reconhecimento da fala. A classificação das perdas fica dividida em normal, para médias de limiar entre 0 e 25 dB, leve, para médias de limiar entre 26 e 40 dB, moderada, para médias de limiar entre 41 e 55 dB, moderadamente severa, entre 56 e 70 dB, severa, entre 71 e 90 e profunda, acima de 90 dB. Segundo Bess e Humes, pessoas com perda severa têm dificuldades de compreender a fala intensa e apenas as produções de fala amplificadas podem ser processadas. Já pessoas com perda profunda podem não entender nem a fala amplificada e depender da leitura labial. O grupo de pessoas surdas que usa língua de sinais é predominantemente formado por surdos com perda profunda. A utilização de próteses auditivas pode ser administrada para diversos casos de perda. As próteses auditivas são aparelhos que amplificam o som e enviam para o aparelho auditivo. Muitos sujeitos da comunidade surda têm um benefício reduzido com próteses desse tipo e, por esse motivo,
podem ou não desenvolver a oralidade. Afinal, para que se desenvolva a língua oral, a audição é imprescindível. Existe um quadro patológico chamado de otite média de repetição, que é uma infecção que ocorre na orelha média do indivíduo, se repetindo várias vezes durante a infância. Esse quadro pode gerar um impacto negativo no desenvolvimento de linguagem da criança. E observe que estamos falando de uma perda menor do que aquelas observadas em pessoas surdas. As crianças que têm otite média de repetição podem apresentar, por exemplo, quadros de distúrbios de desenvolvimento fonológico e podem ter prejuízos na aquisição de leitura e escrita, com impactos no desenvolvimento escolar. Nos casos de perda severa ou profunda, em que existe uma restrição importante na percepção auditiva dos sinais sonoros e principalmente dos relacionados à fala, os impactos serão ainda maiores. No entanto, existem quadros de bom desenvolvimento de oralidade em crianças com perda severa ou profunda. Para que isso aconteça, é necessário que essas crianças sejam submetidas a terapias fonoaudiológicas regulares, com tratamento para reabilitação auditiva, com uso de próteses e adaptações diárias para que a estimulação seja contínua. Mesmo assim, o sucesso dessas crianças não pode ser comparado com o desenvolvimento da oralidade de uma criança ouvinte, porque acontece sob condições e padrões diferentes. Essa é a razão pela qual a oralidade não pode ser vista como uma via principal de acesso à informação da criança surda. O bilinguismo para surdos se baseia na utilização de duas línguas, a língua de sinais como primeira língua e a língua oral, em sua modalidade escrita e falada, como segunda língua. A língua de sinais deve ser a língua de acesso à informação da pessoa surda e, sendo uma língua de modalidade visoespacial, não possui impedimento para a criança surda que tem a visão preservada. Estudos que descrevem o processo de aquisição da língua oral por crianças surdas são poucos. Em geral, a produção oral de crianças surdas é simples e fazem referências abrangentes e relacionadas a conceitos concretos. O vocabulário é escasso e restrito e é um dos fatores que não permitem a utilização de emissões orais mais pontuais, mais complexas e estruturadas. Mas muita atenção! Estamos falando da produção oral de crianças surdas. Limitações dessa ordem não são observadas na produção da língua de sinais, e a criança surda, quando estimulada adequadamente, realiza produções complexas e abstratas nos períodos apropriados. Isso reforça a ideia de que a língua de sinais é uma língua que pode ser adquirida naturalmente e que pode ser processada naturalmente. A aquisição completa da língua de sinais não demanda da criança surda nenhum esforço cognitivo estimulado por procedimento terapêutico ou por um aprendizado específico. O desenvolvimento da oralidade, além de ser tido como uma segunda língua, pode ser desenvolvido para que a criança surda possua maior independência. Sabemos que pessoas que sabem mais de uma língua têm maior trânsito no mundo, e para as crianças surdas não vai ser diferente. O fato de terem a língua de sinais como primeira língua e língua de acesso à informação e de terem o português como segunda língua dá à criança independência e também acesso mais fácil à modalidade escrita do português. Pessoas surdas que desenvolveram a oralidade têm um desempenho melhor em atividades de leitura e escrita quando comparadas a crianças com a língua de sinais exclusivamente. Portanto, em primeiro plano, temos uma justificativa social, que se refere à interação da criança com pessoas ouvintes e à facilitação de sua inclusão social. E como segunda justificativa, para a utilização do bilinguismo, temos o desenvolvimento escolar, acadêmico, porque leitura e escrita são fundamentais na nossa sociedade e são requeridas nas nossas atividades diárias, quer sejam profissionais ou não. Nessa aula, você teve contato com questões relacionadas ao diagnóstico e tratamento da surdez e com questões relacionadas às indicações de uso da língua oral e da língua de sinais. Até a próxima aula.